Boa noite, a paz do Senhor a todos. O pastor falou que é para usar esse aqui que está ungido, esse microfone aqui. Brincadeira. Posso fechar a Bíblia aqui? Pastor Fabrício. Ih, deixou aberto. Acho que é para ler aqui, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Que bom que você está aqui no culto da família. Primeira vez que eu venho ministrar na SJP Church. E fico muito feliz pelo convite do pastor Fabrício, a pastora Alane. A confiança em algo tão importante que é pregar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Tenho certeza. E cada vez que eu vejo o pastor Fabrício, ele está mais forte. Está cheio da graça esse homem. Não sei o que ele está fazendo, cara. Bom, vou até tomar um gole dessa água, que deve ser essa água aqui que ele está tomando. Vai que na próxima eu não vou caber nem nesse terno aqui. Nesse paletó. Moço, coloque em pé, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 23. Muito bom ver os amigos aí, antigos. Deus abençoe. Grupo de louvor, uma benção. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Amém? Todos encontraram? Diga amém. O pessoal tá bom de Bíblia, hein? Estando ele em Jerusalém, diz assim, tá a Bíblia ou não? Tá dizendo isso aí? Colocaram aqui também? Ah, então ficou fácil. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Existem outras versões que dizia, não confiava neles, porque os conhecia a todos, ou porque conhecia a todos eles. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pode fechar os olhos, por gentileza? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa casa de oração, Jesus, e porque nós estamos sendo o corpo de Cristo, e porque nós estamos sendo igreja, Senhor. Então, obrigado, porque essas portas estão abertas. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo está presente neste lugar. Obrigado, ó Pai amado, porque mesmo que nós não estamos vendo, o Senhor ainda está operando milagres, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, Senhor, e a minha crença, aquilo que eu creio é que desde o início desse culto, algo diferente começou a acontecer neste lugar, não pela minha presença, não pelos louvores, Pai, mas eu quero ser ousado aqui em pedir, para que o Senhor nessa noite abra os céus em relação a esta casa, mas de um jeito diferente, Jesus, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, entendendo a nossa natureza humana, e entendendo também que o nosso Redentor vive para sempre, e que Ele retornará e levará a Tua igreja, Pai, porque o nosso coração, ó Pai, anseia a Tua volta. A Tua palavra diz que a natureza espera, anseia a volta de Ti, Pai, e o nosso coração também está ansioso. Então, Pai, eu digo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, aplaudir no nome de Jesus? É muito especial sempre pregar aqui e encontrar os irmãos. Tem uns irmãos que ficam mandando reels pra gente no Instagram todo dia. Deus está falando aqui. Deus é bom demais. E pessoas que você sabe quando você chega num lugar, você sabe que você é recebido com carinho. Então eu fico muito feliz de estar aqui no meio de vocês, que me sinto muito amado. Bom, quando nós lemos João, ele é um dos que escreve sobre Cristo, que escreve sobre Jesus, e que conta a história de tudo aquilo que Jesus fez. Desde que ele se esvaziou de si mesmo, estava à destra do Pai e habitou entre nós como homem, sendo suscetível aos mesmos erros e pecados, mas não pecou, e como um cordeiro
um cordeirinho mudo, sem dizer uma palavra, foi levado ao matadouro e morreu uma morte de cruz por mim e por você, e é por isso que você está aqui. E Deus é bom, porque se não fosse esse ato dele na cruz, se você acha que vive uma vida de dor, você estaria vivendo muito mais dores do que você vive. Você estaria passando por dificuldades muito maiores do que você passa. E é por isso que eu gosto de dizer que, independente do que você está vivendo, quando você chega em um culto como esse, escuta um louvor bom como esse que a gente escutou, você tem que glorificar a Deus e adorar a Ele. Porque às vezes o que parece é que a gente vem na igreja, e se Deus não dá o que a gente quer, a gente não consegue adorar Ele do jeito que Ele merece. Porque em toda vez que a gente se apresenta a Deus, parece que é Ele que deve algo para nós e não nós que devemos algo para Ele. E o que a gente deve para Ele é adoração, é honra, é louvor. E eu fiquei com os olhos fechados ali, escutando louvor e pedindo perdão, porque eu falei, Jesus, eu queria fazer muito mais e, na verdade, eu nem sei como adorar o Senhor de verdade. Eu nasci na igreja, berço cristão, também sou músico, só não toquei aqui porque na bateria não tem, senão eu já tinha... Eu estava ali me segurando, né? Vamos marcar uma próxima. Mas adorar a Deus com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem. Se você não acha que canta bem, eu canto muito pior que você. Aplauda, adore a Deus, glorifica Ele, porque Ele é digno de louvor e de honra. Ele não deve nada para você. E às vezes você está esperando algo novo de Deus. Eu quero dizer para você que o algo novo já aconteceu. Jesus morreu na cruz. Esse é o algo novo de Deus para nós. E é Ele que nós temos que adorar. Se você ler esse capítulo 2, você vai entender que Jesus faz um milagre, um casamento em boda de Caná, que é o primeiro milagre de Jesus, descrito na Bíblia. E que esse milagre num casamento, na verdade, não tem nada a ver com casamento. Porque o milagre de Jesus nesse casamento não é por causa do noivo, não é por causa da alegria, da felicidade, não. Esse casamento aponta um novo noivo, um novo vinho, para uma nova felicidade que nós vamos viver em Jerusalém. E aí você começa a entender, e depois Jesus, ele passa no templo, purifica o templo. E aí João aqui, ele me dá uma deixa para falar sobre algo muito interessante, que eu poderia ficar 2, 3, 4 horas falando junto com vocês. Jesus fala, e João cita que Jesus fala sobre a natureza humana. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre a nossa natureza, sobre a nossa natureza humana. Não sobre quem você é ou quem você acha que é, mas sobre algo que foi imputado sobre você e que não tem jeito de você ser diferente. Você é humano e faz parte da natureza humana. E o que eu acho interessante é que ele estava andando em Jerusalém durante a festa, e muitos estavam vendo os sinais que ele fazia, e pelos sinais eles criam em Jesus. Mas o próprio Jesus, ele não confiava naquelas pessoas. E a Bíblia, ela vai dizer o porquê. Jesus não precisava de testemunho nenhum a respeito do homem. Ele não precisava que o homem falava, ó Jesus, eu sei que eu erro, mas eu sou bom. Jesus não precisava disso, assim como ele não precisa de justificações nossas a nosso próprio respeito para ele. Ó Jesus, eu sou assim, eu louvei lá, mas eu pequei aqui, mas tudo bem, eu vou me arrepender. Não precisa, ele conhece. E aqui está a resposta. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E para a gente entender essa história, para a gente entender a natureza humana, nós temos que ir lá para Gênesis, lá para o início, lá para onde tudo se criou e tudo se formou. Nós temos que entender, e para entender a nossa natureza, para entender o verdadeiro evangelho, nós temos que entender Gênesis. Se a gente não entende Gênesis, a gente também não entende Apocalipse. A gente também não entende os evangelhos e não entende o que é o evangelho. E o que nós estamos devendo para Deus. Então quando você olha lá para o início, para a criação de Adão, e você conhece a história. Deus pega do barro, cria Adão, sopra nele um sopro de vida, ele se torna um homem, ele dá tudo o que o homem precisa. E o homem não precisa trabalhar para conquistar. Porque o homem, ele era pleno em tudo, porque ele não estava só no Éden, ele estava dentro da vontade de Deus. Então ele não precisava se esforçar para nada.
E todos os finais de tarde, Deus vinha e conversava com Adão, e eles tinham esse relacionamento. Veio a mulher, Deus criou a mulher, e você conhece essa história, eu vou repetir porque é importante. E aí tinha uma árvore lá, na verdade 2 árvores bem importantes no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá uma ordem para o homem: olha, vocês podem fazer de tudo aqui, aproveitem da forma que vocês quiserem, mas não comam desse fruto. Tem gente que diz que é maçã, tem gente que... Aí você pode imaginar o que for, a fruta que você gostar. Porque eu imagino que, se eles tiveram vontade de comer alguma coisa gostosa, que eles queriam comer e parecia gostoso, então imagine algo gostoso aí. Que é bem assim, o erro, o pecado, ele não é feio aos nossos olhos, não, ele dá vontade de fazer. É por isso que é pecado. E o nosso corpo adora ele. A nossa natureza humana gosta. E aí ela pega, mas quem que convence ela a comer? Quem que é? Me diz aí. A serpente, miserável da serpente. Ela chega lá e fala: por que você não come desse fruto aí? Ela falou: não, é o seguinte, nós temos uma regra aqui, e talvez seja uma das únicas. A gente pode fazer tudo, eu posso comer de tudo, eu posso tocar em tudo, mas dessa aí eu não posso. Eu imagino a serpente falando para ela: ai, para de ser boba. Para de ser boba, menina. Não, mas Deus falou que não é. Não, para de ser boba. Ele só não quer que vocês conheçam da mesma forma que Ele conhece. Ele não quer, Ele criou vocês. Ele não quer que vocês se tornem da forma que Ele é. Come para você ver, vai ser bom para você. Aí ela come. Aí Adão come. E na mesma hora os dois ficam envergonhados, percebem que estão nus. E nesse episódio, Eva e Adão, ou Adão e Eva, eles dão um salto para fora da vontade do Criador. Eles dão um salto para fora da vontade de Deus, para fora da vontade do Cristo maior, do Cristo soberano. Então esse momento que acontece, que você já sabe essa história, não foi só um erro e um pecado de Adão e Eva. Não foi só um pensamento: poxa vida, eu caí, e agora? O pior que aconteceu com eles, não foi eles terem saído do Éden, serem expulsos do Éden, o homem ter que trabalhar, a mulher ter que sentir dor de parto, nada disso. O que acontece é que é algo mais profundo, que é algo relacionado ao nosso ser e aquilo que nós vivemos hoje. É por isso que nós precisamos entender a nossa história para entender a nossa natureza. Adão e Eva é a nossa história. Não é só uma história da Bíblia, é a minha história e a sua história. E quando eles comem desse fruto, antes de comer eles só conheciam bem, só conheciam o amor pleno, a plenitude do amor de Cristo por eles. Mas quando eles comem desse fruto, eles passam também a conhecer do mal. E é aí que eles saltam da vontade de Deus. E aqui entra uma lei, ou uma questão antológica. O que é antologia? É uma lei que estuda o ser, o porquê eu faço o que eu faço, o porquê eu sou quem eu sou, o porquê eu erro como eu erro, e porquê depois de errar eu peço perdão e cometo o mesmo erro de novo. Porque quando Adão e Eva eles comem desse fruto, eles saem da presença de Deus, e nós somos descendentes de Eva, descendentes de Adão. Tudo aquilo que vem depois desse erro é uma natureza caída e uma natureza pecaminosa. Rafael, mas como assim? Não foi Deus que me criou? Não, Deus criou Adão e Eva. Quem te criou foi seus pais. Você nasceu da barriga da sua mãe, você não nasceu de Deus. E talvez isso possa te assustar. Quem nasceu de Deus foi Adão, foi Eva. Nós somos descendência de Adão e Eva. Nós somos escolhidos sim, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido sim. Mas nós nascemos dos nossos pais. E quando nós nascemos deles, nós já nascemos em pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. E é por isso que Jesus chega aqui e ele olha para as pessoas
que estão se convertendo a Ele por causa dos milagres, ele deveria ficar feliz. Ele olha e não confia neles, porque ele conhece a natureza do homem. Porque essas pessoas estavam interessadas mais no milagre de Jesus do que no próprio Jesus. Eles estavam interessados mais no que Jesus poderia fazer por eles do que quem era Jesus de verdade. E é aí que começa a nossa história. E é aí que começa quem nós somos. Aí você pode até questionar: Rafael, mas por que Deus colocou essa árvore lá? Ele não poderia ter deixado a árvore de fora do Éden? Ou colocado um cercado? Vocês não podem comer, mas para evitar, eu vou colocar de um lado de fora ou depois do rio, que eles não vão conseguir pegar. Agostinho fala que se Deus não colocasse a árvore do bem e do mal, nós seríamos escravos da virtude. Sabe por que Deus coloca essa árvore lá e dá escolha para o ser humano? Porque não tem como amar e aprisionar alguém em apenas uma opção. Amor, ele presume escolha. Ninguém te obriga a vir aqui, ou ninguém te obrigou a vir aqui nesta noite. Você veio por uma escolha. E é o amor do pastor pelas ovelhas dele presume tudo isso. Se ele ama você, ele não obriga você a vir aqui na igreja. Você vem se você quiser. Porque se ele te obrigar, não é amor, é aprisionamento. Então, como Deus amava Adão e Eva, ele não poderia proibir eles da escolha em amor. Se eu proíbo o meu filho ou a minha filha, se eu deixo eles por amor, trancado dentro de um quarto, e só solto eles quando tiver 18 anos, para eles não sofrerem, para eles não passarem o que eu passei, isso é amor ou aprisionamento? Não é amor. É por isso que ele deu a liberdade, e é por isso que você tem liberdade hoje. Você quer me seguir? Toma a tua cruz e vem. Mas se você não quiser, não tem problema. Você veio de mim e eu sou o Cristo. O teu maior alimento sou eu. Aliás, eu sou o pão da vida. Mas se você não quiser me seguir, não tem problema. Porque é uma escolha sua. Jesus já te escolheu. Agora falta você escolher Ele todos os dias da sua vida. Olha só o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 1: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Como aí? Calma aí. Como assim nós estávamos mortos? Não é uma morte de vida, é uma morte em pecado. Porque nós nascemos do pecado. Então nós estávamos o quê? Nós estávamos mortos. Nós chamamos de natureza caída. Ofensas em pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, para nos assentar nos lugares celestiais junto com Jesus Cristo. Então essa é a natureza que nós estamos falando. A nossa natureza é de morte, a nossa natureza é de pecado. É por isso que muitas vezes você não entende as coisas que você faz. O porquê que eu faço o que eu faço? O porquê que eu ajo dessa forma? O porquê que existe uma vontade no meu coração de estar andando com Deus, de estar em paz com Jesus, mas que de repente desanda, de repente eu desanimo, de repente a igreja não está legal, e eu vou procurar uma palavra em outra igreja, porque o pastor Fabrício, as palavras dele já não me sustentam mais. Mas a culpa não é do pastor, a culpa é que quando nós distanciamos de Deus, nós voltamos de novo para a morte. Nós voltamos de novo para uma natureza caída.
Quando algo na nossa vida acontece, fora daquilo que nos traz alegria, que nos traz paz, é porque nós nos distanciamos do amor de Jesus, é porque nós nos distanciamos do amor de Cristo, é porque nós olhamos para Cristo e nós falamos para Ele: se eu tenho que negar a mim mesmo para seguir o Senhor, acho que eu não quero. Eu gosto sim de ir num culto de domingo, eu quero sim ir num culto, eu quero tocar, eu quero pregar, mas durante a semana eu queria fazer a minha vontade, e aí eu faço a tua vontade no final de semana. É por isso que muitas coisas acontecem na nossa vida, e é por isso que a nossa dor tem aumentado mês após mês, semana após semana, ano após ano. Estamos distantes de Cristo, estamos distantes daquele que nos criou, e por amor, Ele deixa que a gente faça a nossa própria escolha. Mas eu sei que você chegando num culto como esse, escutando louvor e ouvindo essa palavra, o seu coração queima, porque você quer fazer certo, você quer estar próximo a Ele, você quer estar junto a Ele. Lá em Romanos, o mesmo Paulo vai dizer: porque sabemos que a lei é espiritual, mas que eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque eu não faço o que eu aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, eu faço. E se eu faço o que eu não quero, então eu consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer estar em mim, mas eu não consigo realizar aquilo que eu acho que é bom. Porque o que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal eu acabo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu acho que não está esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros em outra lei, ou seja, no pecado, que batalha contra a lei do meu entendimento, que prende debaixo da lei do meu pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Aqui Paulo fala aos romanos: eu estou tentando fazer as coisas certas, tenho uma lei no meu entendimento, uma compreensão de que eu sou filho de Deus, eu tenho uma compreensão de que Cristo é o meu Criador, mas existe uma lei no meu corpo chamada pecado, chamada natureza, que parece que me distancia do Cristo, e aí eu tenho que escolher, e quando eu tento fazer o bem, na verdade eu não faço, e quando o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. E aí ele exclama: miserável homem que sou, quem salvará? E quem livrará esse meu corpo da morte? O próprio Cristo livra. O próprio Cristo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz que existe uma briga entre o espírito e a carne, e quem você mais alimenta ganha. E quem você mais alimenta ganha. Lá no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus. Só para você entender o contexto, 2 Tessalonicenses, eles entendiam que o Cristo já tinha vindo, que o Salvador já tinha vindo, e aqui vai uma advertência a esse povo que acreditava que ele já tinha vindo. Então eles começam: ora irmãos, rogo-vos pela vinda de Deus, Jesus Cristo, e pela vossa comunhão com Ele, que não vos movais facilmente pelo vosso entendimento, nem se perturbam, quer pelo Espírito, pela palavra, pela epístola, como nós, como se Cristo tivesse vindo. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo e contra Deus, e se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, e parece ser Deus, mas não é. Quando vos lembrais dessas coisas, vos dizia, quando ainda andava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um agora que retém
até que o meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor detesta pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, para que sejais julgados todos que crerem na verdade, antes que tenham prazer na iniquidade. Então aqui, novamente, um texto que nos mostra a nossa natureza pecaminosa. Aqueles entendendo que Cristo já tinha vindo, eles já estavam comemorando. Aí o escritor diz assim: não, Cristo não vai voltar antes que o filho da perdição seja revelado, antes que o mal e que a iniquidade seja vista em meio aos nossos irmãos. E essa iniquidade que é citada nesse texto aqui, se você pega o grego, que é o grego kané, que foi o grego que foi escrito esse texto, quando você traduz uma palavra chamada anomia. Anomia significa: eu sou o meu próprio Deus. E a nossa natureza humana, ela pede a anomia, porque nós fomos separados de Cristo, e nós estamos vivendo com essa natureza, lutando, uma luta entre carne e espírito. Mas aí vem a anomia, ou seja, eu quero fazer o que eu quero, eu gosto de fazer o que eu gosto, eu conheço a lei de Deus, mas eu pratico a minha lei, eu sei o que é pecado, eu sei o que eu não devo fazer, mas eu acabo fazendo. Quando Adão come daquele fruto, é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu sei que o Senhor é Deus na minha vida, mas agora eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero viver as minhas próprias vontades e quero seguir os meus próprios desejos. E é assim que nós vivemos também, e é assim que nós agimos também. Uma pergunta que eu me fiz esses dias atrás: será que se a gente não soubesse que Deus tem o poder de nos dar coisas, nós continuaríamos pedindo coisas para Deus? Será que a minha adoração a Deus é porque eu sei que Ele tem poder para me dar algo, ou é porque eu creio na obra redentora da cruz? Será que eu adoro a Deus de fato? Será que eu entro num culto como esse aqui, eu adoro Deus de todo o meu coração, porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada? Será que eu adoro porque eu reconheço que dentro de mim só existe uma natureza pecaminosa que tenta me levar para o pecado? E que se pegar uma tecnologia, uma IA, e começar a passar aqui o que pensaram todos os irmãos da igreja, e os pastores e a mim mesmo, aqui no telão nós ficaríamos envergonhados daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos e da forma que nós agimos. E o pastor ia descobrir quantas vezes você pensou mal dele na semana, e o grupo de louvor ia entender quantas vezes você falou: não gostei muito desse louvor, porque nós às vezes viemos de um lugar como esse, querendo adorar a Deus, mas na verdade nós estamos adorando a nós mesmos. Anomia. Nós adoramos batendo palmas, nós louvamos, e eu começo a refletir se o meu choro é verdade de arrependimento, ou o meu choro é porque Deus não me deu o que eu quero ainda. E que se às vezes quando o louvor me emociona, é porque eu nem sei com que palavras eu adoro esse Jesus que me deixou livre e que me ama, ou se eu estou emocionado porque eu estou lembrando de um problema dentro da igreja, lembrando de um problema lá de fora. Anomia. Porque se eu não der o dízimo aqui na igreja, pastor Fabrício, e se Deus não me prosperar, eu vou para outra igreja que lá eles ungem a minha mão, e eu saio de lá abençoado, porque é um óleo que tem poder na minha vida, não é Deus. E que se eu venho aqui nessa igreja e não tem uma palavra que transforma a minha vida, a culpa é do pastor. Ai, aquele pastor fortão, eu estava desconfiado dele mesmo, sabia?
não sei se é muito do manto mesmo. Mas é que a gente quer colocar a culpa nos líderes, nos pastores, por causa do nosso afastamento com Cristo. Eu gosto de encontro com Deus, eu acho massa, legendário. Mas nós não precisaríamos de nada disso se nós tivéssemos a consciência da nossa natureza pecaminosa e o nosso joelho se dobrasse no nosso quarto, com lágrimas nos olhos, e nós disséssemos: Cristo, Pai amado, eu sei quem eu sou, eu sei os lixos que eu penso, mas eu estou aqui te adorando porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Glória a Deus. Rafael, mas eu não entendo porque eu sou assim. Quem tem filho aqui? Presta atenção no teu filho. Quando ele era pequeno, quem que ensinou ele a mentir? Ah, ninguém. Ah, entendi, deve ser a natureza pecaminosa dele. Quem que deu um carrinho para ele, daí ele quebrou com raiva de você que não ganhou o carrinho que queria? Quem que ensinou ele a fazer isso? Você já conversou com a tua esposa? Como que esse menino está fazendo isso aqui? Como que ele está mentindo? Como que esse menino bateu no outro na escola, sendo que ele nunca viu exemplo de ninguém batendo em ninguém aqui dentro de casa? É porque a nossa natureza é pecaminosa. É porque desde pequeno nós crescemos com isso dentro de nós. E se nós não tivermos a consciência do verdadeiro evangelho, de quem nós somos, aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu considero isso daqui tudo como esterco. Para mim não vale nada. Para mim não vale nada, para mim não vale nada, para mim não vale nada. E Paulo foi preso, Paulo foi solto, Paulo sofreu, Paulo passou o que passou. E na sua última carta, lá em 2 Timóteo, escrevendo para Timóteo, ele começa a dizer: Timóteo, eu sei como as coisas estão no mundo, mas pregue a palavra. Timóteo, eu sei como as coisas estão funcionando, eu sei que estão levantando pessoas falando que em nome de Deus, que não é Deus coisa nenhuma. Corrija essas pessoas, ademoece essas pessoas, mas pregue a palavra em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. E aí eu preciso me autoanalisar. Eu preciso lembrar da oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso, pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. É por isso que não dá para entender. E dentro da igreja tem muito disso. Uma pessoa se achando melhor que a outra, quando a palavra diz: considere o seu próximo superior a ti mesmo. Aí a pessoa acha, a pessoa aponta erro, aponta pecado. Ó, você viu o fulaninho ali que caiu? Você viu o outro ali que está brigando com a mulher? Como que nós conseguimos ainda nos sentir superiores se todos nós temos a mesma natureza e todos nós estamos em pecado? Aí vai vir uma mulher e ficar no meio de uma roda de vários filisteus, aqueles que acreditavam na lei, aqueles que seguiam a Torá e que na verdade eram religiosos, mas não eram de Cristo, e falavam: a lei manda apedrejar. E Jesus começa a escrever na areia, e daqui a pouco ele levanta e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E alguns minutos depois ele olha para a mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Porque quando eles julgam, mas depois eles refletem, eles pensam: não, eu também cometeria esse pecado, eu também sou assim, eu também sou assim, eu também peco dessa forma. Isso aí, Jesus, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Porque muitas vezes eu venho na igreja só querendo o que eu quero, não querendo o que o Senhor quer de mim. E que na verdade eu choro me arrependendo dos meus pecados no domingo, mas segunda-feira eu comento eles todos de novo. Porque no domingo eu me aproximo de Deus e é tão bom escutar os louvores, mas na segunda não tem ninguém que me faça me aproximar de Deus, porque eu ainda não aprendi e eu ainda continuo vivendo como o primeiro Adão. Mas eu não quero que esse culto acabe desse jeito, com você aí triste, às vezes chorando. Eu quero te dizer que existiu um segundo Adão. Um segundo Adão que não provou do fruto.
Um segundo Adão que não cobiçou, que não caiu nos prazeres da carne, que não cedeu aos desejos desse mundo. Existiu um segundo Adão que diz lá em Filipenses, que estava à destra do Pai, que esvaziou de si mesmo, que deixou a sua glória e que viveu aqui neste mundo, sucessivo aos mesmos erros e os mesmos pecados. E ele olhou para o Pai e disse: ah, Pai, eu não sei se eu vou até o final, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, porque não é o meu desejo que importa, não é a minha vontade que importa, mas é cumprir a tua vontade, Jesus. E aí bateram nele, e a Bíblia vai nos dizer que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa anomia, nosso empoderamento de achar que é Deus, ele levou sobre ele. E ele morreu de braços abertos na cruz e ainda disse: Senhor, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que o véu se rasgou, e que nesse momento, aquele que estava distanciado do Pai, se achegou ao Pai novamente. É quando o fruto perdeu o valor, é quando talvez o gosto daquele fruto do bem e do mal perdeu o sentido para quem comeu e para você que está mastigando ele até hoje. E aí nós entendemos que nós estamos aqui hoje porque um Redentor vem, porque um Redentor vem, porque um Redentor vem. Então quando você cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu espero que o seu coração esteja preparado para recebê-lo. Ele vem buscar. Quando Lucas escreve o livro de Atos para Teófilo, explicando Atos, e ali começa o crescimento da igreja, porque ali desce o Espírito Santo e todos são batizados. Você conhece Atos 2, e depois Pedro prega, e ele ganha muitas pessoas, e ele começa a falar: gente, eu sei que vocês não estão entendendo nada, ou estão entendendo na sua própria língua, mas aqui começa o ministério. Mas além do Espírito Santo vir, quando Jesus foi, ele deixou uma promessa: fiquem com o meu Espírito, mas me aguardem, porque eu voltarei e vou buscar a minha igreja. É um noivo perfeito, com a igreja imperfeita, com a noiva sem adorno, com os vestidos rasgados, mas é essa igreja que Ele quer vir buscar, porque Ele olha para você e mesmo com o seu pecado e sua iniquidade, Ele ainda vê algo bom em você, Ele ainda te ama como você é, e Ele ainda espera que você se aproxime dEle novamente. Mas Ele não te obriga, porque Ele te ama. E na verdade, assim como Paulo fala em uma das suas cartas, quando ele se considera prisioneiro de Cristo, assim deveria ser a nossa vida. Rafael, mas me prender a Cristo, lógico. Você está preso aos teus próprios desejos há quanto tempo? O que custa se prender a Jesus? O que eu acho interessante na história de Paulo e Silas, e você já conhece também essa história, e eles estavam dentro da prisão, e o contexto dessa história é que eles estavam nessa cidade, existiam muitos romanos, e Paulo já estava sendo perseguido há muito tempo. Eles estavam em uma casa, uma mulher chamada Lídia, obrigado pastor, chamada Lídia, e Lídia era uma mulher vendedora de tecidos, e ela estava ajudando Paulo e Silas no seu ministério. Só que eles saíam para pregar, e tinha uma mulher nessa mesma situação, que ela era adivinha, e a Bíblia diz que ela tinha um espírito maligno, e ela adivinhava as coisas das pessoas. Vem aqui, deixa eu ler tua mão, mais ou menos assim. Só que aí essa mulher começou a andar atrás de Paulo e de Silas, e começou a amaldiçoar eles, maldizer eles. Paulo, uma hora ele se encasquetou, virou para trás e falou: sai em nome de Jesus. Bum, o espírito sumiu. Só que o problema é que essa mulher ela era escrava e tinha donos, e essas adivinhações que ela fazia gerava lucro para esses rapazes, e eles ficaram furiosos.
E aí levaram para o magistério, e é por isso que Paulo e Silas foram presos, para contextualizar. Só que antes de serem presos, eles também foram amarrados e batiam neles com chicotes nas costas, no meio de todo mundo. Ah, você está indo contra, pregando o que a gente não aceita aqui. E aí colocaram eles na prisão, olha só. E falaram para um guarda: levem eles para a prisão e cuide para que eles não fujam. Porque esse guarda, na época, se ele deixasse que Paulo e Silas fugissem, ele era morto pelo próprio rei. Então esse rapaz, ele levou Paulo e Silas para um lugar, eu imagino que no fundo da prisão, um lugar escuro onde não tinha luz. E ele ficou com tanto medo que, além de fechar as grades, ele também acorrentou os pés de Paulo e Silas em um tronco, diz a Bíblia. E ali eles ficaram. Mas o que chama a atenção nessa história é que a Bíblia diz que quase meia-noite, quase dando meia-noite, eles começaram a louvar e adorar a Deus. Eles começaram a levar cânticos a Jesus. E era mais ou menos assim, ó, me ajuda aí, irmão. E eles começaram a louvar. Agora imagina a cena, esses dois estavam presos. Eles não estavam lá porque eles erraram, eles estavam lá porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Aí agora comece a imaginar comigo, eles começaram assim, ó. Eu não sei cantar, você que vai cantar. Daí eu acho que Silas falou bem assim: ô Paulo, cara, eu estou sentindo uma vontade de adorar. Acho que nós temos que começar a cantar mais alto, porque está muito baixo. Eu gostei da sua introdução. E daí eles começaram de novo. A poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Agora, o que me deixou pensando nessa história é qual o motivo que Paulo e Silas tinham para adorar a Deus. Porque se fosse uma oração, na minha mente caberia muito bem dentro dessa história uma oração assim: ah, Jesus, a gente está pregando no teu nome, a gente está seguindo o Senhor, mas olha aqui aonde a gente está. Por que a gente toda vez é preso? Não, mas eles não oraram pedindo para Deus alguma coisa. Não. Eles adoraram a Deus. Porque na verdade mesmo, eles estavam presos em Cristo. Então não importava a corrente que segurava os pés, não importava a grade na saída da prisão, porque eles já estavam presos em um Criador. E quando você está preso nele, você tem tudo. Independente do lugar que você está, independente do que você está passando, se você está preso com Cristo, você começa a achar motivos para adorar Ele. Será que você tem motivo para adorar Ele? Talvez você esteja preso na sua iniquidade, preso na sua transgressão, mas será que ainda existe louvor aí dentro do seu coração? Aleluia! Cadeias quebrar.
Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Aleluia. Será que tem adoração aí? Será que tem adoração aí reconhecendo quem Deus é para você? Será que tem adoração aí? Será que tem línguas estranhas aí? Onde tem gente batizada no Espírito Santo aí? Será que você pode começar a adorar? Será que você pode começar a adorar?